Oi, moçada. Essa aqui é a aula 10 da apostila 1, tá? De Física A. Lembre que eu dou os dois setores, não vai confundir. Esse aqui é a Física A. E eu vou explicar para vocês agora como que funciona um pêndulo cônico. A gente já viu na aula anterior, na aula 9, como que funciona um pêndulo simples. Se por acaso você não viu essa videoaula ainda, vai lá e assiste a aula de pêndulo simples primeiro, tá bom? Depois você vem ver como que funciona o pêndulo cônico. Tranquilo? Tá, legal. Breda, o que é um pêndulo cônico? Um pêndulo simples, a gente já viu que é um pêndulo que oscila dessa forma aqui assim, ó. Ele é um pêndulo que vai oscilar dessa maneira, né? Oscila na vertical, como se fosse uma criança brincando em um balanço. E um pêndulo cônico? Bom, o pêndulo cônico, moçada, ele vai funcionar assim, ó. Quando você tira aquela massa da posição de equilíbrio, em vez de abandoná-la, você lança essa massa perpendicularmente. E daí, como o próprio nome diz, ó, o pêndulo começa a descrever um cone. Então fica aparecendo um cone aqui na descrição. Perceba que o que a gente está analisando aqui não é o fio, e sim a bolinha, a massa que está presa aqui na extremidade do fio. Então está aqui o fio, eu puxei ele da posição de equilíbrio, que era o centro dessa circunferência, puxei e lancei essa bolinha para cá. E daí ela começou a descrever um movimento circular aqui. Perceba que esse movimento circular se encontra num plano horizontal. Então é como se fosse aqui a superfície de uma mesa e essa bolinha está raspando de levinho a superfície da mesa ali sem atrito, sem perder nada, tá? Então essa bolinha vai estar andando em movimento circular uniforme, o famoso MCU que vocês estudaram no primeiro ano. Essa bolinha vai estar descrevendo um movimento circular uniforme sobre o plano da mesa. Beleza? Então, olha lá, eu tenho um fio de massa desprezível preso aqui no teto, num ponto fixo, por exemplo, e uma bolinha que tem uma massa M. Essa massa M pode ser uma massa qualquer. Como a gente vai ver, assim como no pêndulo simples, essa massa não influencia na oscilação do pêndulo, no tempo de oscilação. Não vai influenciar no período de oscilação, portanto, tá? E essa bolinha vai descrever um movimento circular uniforme nesse plano horizontal sob ação exclusiva dessas duas forças aqui, ó, a força-peso e a força de tração no fio. Mas, Breda, o pêndulo simples também fica sob ação só do pêndulo, do peso e da força de tração no fio. Exatamente. E pelo mesmo motivo, né? A única força de campo que age aí é o peso e a única força de contato que tem é a força que o fio faz. Como o fio sempre puxa, essa força vai ser uma força de tração, beleza? A diferença que eu quero chamar a sua atenção aqui, se você já viu a aula 9, é esse ângulo θ aqui, ó. Esse ângulo, moçada, é o ângulo da geratriz do cone aqui. Esse ângulo formado entre a posição de equilíbrio e o fio. Ao contrário do pêndulo simples, esse ângulo pode ter qualquer valor. Ele não precisa ser pequeno, ser um valor de até 10 graus. Ele pode ser um valor bem pequenininho, né? Você tem um cone bem magrinho, bem fininho, ou um cone bem aberto, né? Com um ângulo de abertura bem grande. Não tem problema, vai funcionar da mesma forma, tá? Agora, calma lá. Ali, no pêndulo simples, a massa acelera, atinge uma velocidade máxima no ponto mais baixo, aí freia, para de novo na extremidade. Acelera novamente, atinge velocidade máxima, freia e para novamente no ponto de partida. Aqui não, aqui o movimento é uniforme. E o movimento ser uniforme pode gerar uma falsa ideia para você que a resultante das forças que agem nessa bolinha é zero. Não é, né, moçada? Lembra que a resultante só é zero quando o corpo descreve um movimento retilíneo e uniforme. E esse é um movimento circular e uniforme. Veja a trajetória da bolinha aqui, ó, a trajetória, que é uma circunferência, beleza? Mas peraí, Breda, quando você tem um movimento circular uniforme, existe então uma resultante centrípeta, não é isso? Exatamente, é uma resultante que aponta para o centro da trajetória. Então aqui você tem a tração, o peso. Se você somar essas duas forças, né, pelo método que você quiser, se você preferir fazer a decomposição vetorial, pode fazer. Aí você vai ter uma componente Tx e uma componente Ty. A componente Ty vai equilibrar o peso, enquanto a componente Tx vai ser a resultante centrípeta. Eu acho que é mais trabalhoso aí trabalhar com
decomposição vetorial, então sempre que possível eu prefiro usar a regra da poligonal, tá? Então, a gente vai entrar, né? Se você já está olhando aí a lousa montada, você deve estar assustado. Você fala assim, Jesus, eu vou ter que saber tudo isso? Não, moçada. Eu só estou deduzindo, partindo de coisas que você já estudou, que é cálculo da resultante aí pela soma da poligonal, resultante centrípeta, velocidade no movimento circular uniforme. Então, todas essas informações você tem. Eu só quero mostrar para você que, partindo de uma coisa que você já tem conhecimento, você consegue deduzir uma coisa nova, ou seja, você poderia deduzir isso sozinho sem ter tido essa aula. Então vamos lá, mas vamos com calma, ó. Aqui, turminha, veja, o raio da circunferência vai do centro até o perímetro, até onde está a bolinha, tá? E esse raio, se você olhar aqui, ó, o pêndulo forma um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, em relação a esse ângulo θ, o raio é o cateto oposto, enquanto L, que é o comprimento do fio, é a hipotenusa. Então, se eu relacionar esses dois caras aqui, ó, cateto oposto e hipotenusa, eu vou achar o seno de θ. Então, o seno de θ vai ser R dividido por L. O L está dividindo, se eu passar ele multiplicando, eu vou ter que o raio é igual a L vezes seno de θ. Então, é o comprimento do fio vezes o seno. Por que eu tenho que saber isso, Breda? Porque muitas vezes você precisa do raio para calcular a velocidade desse movimento circular ou qualquer coisa do tipo, mas o cara, em vez de dar o raio para você, ele dá o ângulo e o comprimento do fio. Ele não dá o raio direto. E daí você vai ter que fazer essa transformação. Lembra, é uma transformação bem simples aqui na trigonometria do triângulo retângulo, cateto oposto sobre hipotenusa, isola o raio, acabou. A gente vai usar essa expressãozinha já já, tá? Agora, só para lembrar, ó, M é a massa que está pendurada aí, e essa massa não vai gerar influência, como eu já disse. Se essa massa for 1 grama, 1 tonelada, não vai gerar influência nesse fio aí. Tudo bem? Legal. Então, vamos lá. Ó. Fazendo a resultante, eu usei a regra da poligonal. Ó. Tração, a extremidade da força ligado no começo da outra força, né? Cabecinha de um vetor ligado na base do outro vetor, e a resultante centrípeta horizontal. Brida, como você sabe que é horizontal, que não fica inclinado nem para cima nem para baixo? Porque a resultante centrípeta, ela vai apontar para o centro. Como essa é uma circunferência horizontal, essa resultante vai ser um vetor sempre horizontal apontando para o centro. Fechou? Então, beleza. Ó. Com isso, eu formei outro triângulozinho retângulo. O bacana é que esse triângulozinho retângulo é semelhante a esse triângulo retângulo que a gente acabou de falar aqui, ó. Por quê? Ele é retângulo e esse ângulo de abertura também é θ. Por que o ângulo é igual, Breda? Ué, essa posição de equilíbrio é vertical. O peso também é vertical, então tem a mesma orientação. Esta é a direção do fio. A tração é uma força exercida pelo fio, então vai agir exatamente sobre o fio, logo tem a mesma direção. Então, se essas duas retas têm a mesma direção, formam entre si o mesmo ângulo, beleza? E daí, ó, vamos lembrar. Tração, peso, resultante centrípeta. Aí, olha, resultante centrípeta, mv² sobre o raio. Esse raio aqui, ó. E a velocidade que a bolinha tá? Essa velocidade v aqui do v², ela é 2πr sobre o período. Lembra do movimento circular? Velocidade no movimento circular uniforme? 2πr sobre o período. Se eu elevar esse v ao quadrado, porque aqui ele está ao quadrado, eu posso elevar tudo isso daqui ao quadrado e substituir aqui. Aí vai ficar m sobre r vezes v². Então, olha aqui, ó, m sobre r vezes v². Olha, 2 ao quadrado é 4, π ao quadrado é π², r ao quadrado, r ao quadrado, sobre o período ao quadrado, período quadrado. E aí eu já consigo fazer uma simplificaçãozinha aqui, ó. Cortar esse raio de cima com o raio de baixo. E aí ficou uma coisa feia aqui, mas calma lá. Vai piorar, mas depois vai melhorar. Tenha fé. Ó, vem para cá. Nesse triângulo retângulo aqui, eu posso relacionar as duas forças aqui, ó, força-peso com a resultante centrípeta pela tangente, ó. Tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tangente de θ vai ser a resultante centrípeta sobre o peso. Vamos para lá então, ó. Tangente de θ é resultante centrípeta sobre o peso. Agora eu vou dar uma simplificada, veja.
tangente de θ, não sei se você lembra, ela é seno de θ sobre cosseno de θ. A resultante centrípeta é aquela que a gente tinha escrito aqui, ó. 4π² vezes r vezes m. 4π² vezes r vezes m. Sobre o período quadrado, sobre o período quadrado. Então, tudo isso daqui, ó, é a resultante centrípeta, que está dividida pelo peso, dividido por mg. Aí, ó, massa com massa eu posso simplificar. E aí, o que eu já fiz? Ó? Eu aproveitei para trocar o R por esse valor aqui que a gente tinha descoberto no começo. Por quê, Breda? Por que você não deixa R? Não vai complicar fazer isso? Então, eu não vou deixar o R porque, como eu disse para vocês, os problemas costumam dar quais informações aqui para esses exercícios? O comprimento do fio e não o raio. Então, ele dá o comprimento do fio e o ângulo que está sendo formado com a vertical aí. Então, por isso que você vai ter que normalmente fazer essa transformação. Aí, lindos, ó, eu consigo simplificar também aqui o seno de θ com o seno de θ desse lado. E aí, calma lá. Agora eu vou multiplicar em cruz, ó. Eu vou pegar esse cosseno de θ e passar aqui multiplicando o L e esse t² passar para cá, ó. Aí vai ficar assim, ó. t² igual 4π² vezes L vezes o cosseno, que foi para lá multiplicando, dividido pelo g, que eu deixei ali embaixo, não mexi com ele. E o que eu vou fazer agora? Extrair a raiz quadrada. Quando eu extrair a raiz quadrada dos dois lados, o período ao quadrado vira período, né? Ele sai da raiz. O 4 sai da raiz como 2 e o π² sai da raiz como π. O resto fica dentro da raiz. E finalmente a gente chega nessa expressão, que é a expressão para calcular o período de um pêndulo cônico. Lembra co de cosseno, cônico, cosseno. Então o pêndulo cônico usa o cosseno na fórmula. O pêndulo simples não. Se você acabou de assistir a aula 9 sobre o pêndulo simples, a gente viu que o período do pêndulo simples é esse daqui, ó. 2π raiz de L sobre G. E do pêndulo cônico é 2π raiz de L cosseno sobre G. Lembra co de cônico, então aqui tem o co do cosseno, co de cônico. E lembre que é o pêndulo cônico que usa o cosseno, tá? Fora isso, as fórmulas são muito parecidas. Se você lembrar de uma, obviamente ela vai ajudar você a lembrar da outra. Beleza, moçada? Faça uns exercícios aí da tarefa, dê uma praticada. Esse não é um assunto que causa angústia em vocês. Essa demonstração de fórmula que eu fiz, vocês não vão precisar fazer nunca, tá? Eu só fiz para mostrar para vocês que vocês já tinham esse conhecimento, que você poderia até ter feito isso sozinho. Beleza, moçada? Bons estudos aí, até a próxima.